Vida e Saúde começando na sua telinha. Como é que você está hoje? Tudo bem aí? Tá na correria? Sexta-feira, semana terminando, quase acabando aí, né? Mas você é muito bem-vindo aqui entre nós. Vamos falar de saúde integral hoje aqui. Dr. Rodrigo Fortes conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E você? Prazer te ter aqui. Ele, você já sabe, vem falar aqui de assuntos relacionados à sua saúde física. Ele é fisioterapeuta, especialista em dor, mas hoje vai tratar, sabe do quê? De um problema muito comum na terceira idade, fraturas. Doutor, eu não gosto nem de falar terceira idade, eu gosto de falar na melhor idade. Tem gente que fala assim, adulto acima de 60 anos. Adulto acima de 60, gostei. Você sabia que as fraturas são a terceira causa das mortes em idosos? Por isso a gente vai abordar esse assunto aqui, que é preocupante, e o Dr. Rodrigo vai falar o que você pode fazer para evitar essas quedas, cuidando do ambiente, aí onde você vive, mas também se cuidando. Isso mesmo. Você que não está vivendo essa fase aí de adulto, a fase adulta acima dos 60, mas convive com alguém, tem aí seus pais, seus tios, pessoas que você ama por perto, vai aproveitar muito bem esse assunto. Mas não é só isso não. Hoje também tem Claramente por aqui, Dr. César conversa seriamente sobre violência familiar. Temos boletim de saúde com Flávia Souza e uma receita poderosa para a saúde óssea. A Arlete preparou aqui duas bebidas aqui, a receita é uma só, mas você vai ver que ela se desdobra e você vai descobrir aqui um alimento poderoso para a saúde óssea. Vida e Saúde começa com tudo, Dr. Rodrigo. A gente traz aqui o verso para meditação, o devocional do pastor Cândido Gomes, Amados, traz o texto de Mateus, um texto muito conhecido, Mateus 5,14, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É interessante esse texto, doutor, porque realmente, se nós somos luzes, e a Bíblia está dizendo que não dá para esconder algo que está lá em cima, a gente precisa fazer diferença. Com certeza absoluta. E isso estamos fazendo aqui hoje. É isso que a gente pretende aqui, trazer aí claridade sobre esse assunto para você. Olha como a Bíblia é ampla e Deus tem um plano especial para a sua vida. Fica ligado aqui, a gente vai ali em 30 segundos, estamos de volta com esse Vida e Saúde importante para você. Vida e Saúde de volta, vem pra cá que a gente vai começar a conversa com o Dr. Rodrigo Fortes, ele que é especialista em dor, ele que é responsável pelo Instituto Fortes e tem ajudado muita gente a evitar essas quedas. É o que a gente faz diariamente, né? No público que está acima de 60, 65 anos de idade. Você aí de casa tem noção de como a gente vai mudando ao longo do tempo? A gente vai tendo algumas perdas, algumas limitações, mas algo que talvez você não tenha percebido muito claramente é a nossa perda gradual do equilíbrio. Como é que o ser humano se mantém equilibrado, em pé? Explica pra gente o que está envolvido no simples fato de estarmos aqui assim, doutor. A gente não para pensar nisso, né? É um roteiro altamente complexo para manter a gente em pé, né? Haja visto que para a gente aprender a andar lá desde criança, a gente nos primeiros passinhos cai, demora vários meses para conseguir dominar o corpo no espaço. Então a gente precisa de um sistema que a gente chama de neuromúsculo-esquelético. Então é cérebro, corpo. Mas basicamente são 3 sistemas que a gente tem, que a gente precisa, tá? O primeiro sistema que a gente utiliza é o sistema dos sensores que nós temos dentro do corpo. Então vamos lá, o sistema labiríntico é o primeiro sensor. Tá. Então o labirinto que a gente representa aqui, nessa estrutura, essa parte interna, que aqui está a orelha externa, aqui é o labirinto. Ele tem comunicação com o sistema nervoso central, com o cérebro, certo? Então o que vai acontecer? Ao longo do tempo nós temos a presença das inflamações nessa região pelo próprio envelhecimento.
O labirinto ele funciona como um nível. Então eu desloco a minha cabeça para um lado, o líquido dentro do labirinto corre para um lado e o meu corpo pede a contração do lado contrário. Corrige. E ele tem que ficar no meio, ele vai ficar ali no meio para que eu tenha um equilíbrio. Então qualquer alteração no sistema do labirinto eu não vou perceber, o meu cérebro não percebe quando o líquido está indo para um lado ou para o outro. É o que acontece na labirintite. Ou quando uma pessoa fica embriagada, por exemplo, também, o álcool faz com que o labirinto perca essa percepção para onde vai o líquido. É por isso que a pessoa que está embriagada não anda em linha reta. Anda trançando as pernas Exatamente, ali. exatamente. Além disso, a visão é um outro sistema importantíssimo para manter o equilíbrio. Exato. O segundo sistema é o da visão. A gente já nasce lá com ele. Mesmo antes da gente andar, a gente já tem o labirinto e já tem a visão desenvolvida. Então, esses dois é que vão dar subsídio para o restante. E a visão, qual é o papel dela? Eu consigo perceber que eu estou paralelo a uma parede, eu estou alinhado com uma parede, eu estou em pé. Então eu tenho pontos de referência, a minha distância em relação a você, um degrau de escada que está na minha frente, uma rampa que está descendo. Então eu consigo me antecipar a reações posturais frente à mudança que o meio vai me trazer. E, gente, é tão incrível e fascinante esses sistemas aqui, Sim. porque, embora a gente não esteja olhando, a gente está percebendo que tem desníveis, que tem distância, que tem, né, relação uma coisa com a outra. E ao longo do tempo a gente vai ter o que aqui? As cataratas, por exemplo, elas vão atrapalhando a gente de enxergar o que está ali na frente. Então, quando eu tenho a deterioração do sistema labiríntico, quando eu tenho a deterioração do sistema da visão, eu começo a ter um pouco mais de dificuldade. Mas veja, sem a visão consegue-se andar. Quantas pessoas não têm visão e andam com aquela bengalinha no chão? Ela usa o sistema do labirinto e usa o terceiro sistema para ela andar. Agora esse eu quero que o senhor fale, porque é o proprioceptivo. Sistema proprioceptivo. Então, é uma sensibilidade própria. Por isso que é proprioceptivo. Tá? E o que é o sistema proprioceptivo? No meu corpo, em todos os meus músculos, nas minhas articulações e na sua também, existem sensores, são pequenos nervos que são sensíveis à modificação da posição no espaço. Então, quando eu me movimento, esses sensores informam o cérebro em que área do meu corpo está sendo ocasionado o movimento, o meu cérebro recebe essa informação e ele prepara qual músculo ele quer que contraia para que eu fique fixo com a minha postura estática, né, equilibrada, para que eu consiga andar em pé. Então veja, quando eu tenho o sistema labiríntico, a visão mais o proprioceptivo em ação, eu tenho um equilíbrio perfeito. Uau! Agora vamos tentar entender como é que a saúde óssea dos humanos, né, especialmente aqueles que estão envelhecendo, vai influenciar nessas quedas aí, doutor? A saúde óssea, então o risco de queda aumentado é quando a gente vai ter aqueles 3 sistemas explicados que não estão funcionando adequadamente, é uma disfunção naquele sistema, tá? Somando outros fatores. Então esses são os fatores intrínsecos que estão dentro da gente. Então, qual é o outro fator intrínseco que se soma para aumentar o risco de uma fratura, de uma quebra de um osso? Ossos fracos. Né? Ossos fracos. Então, a gente vai ter, ao longo do processo de vida, a gente nasce com uma quantidade de cálcio boa no osso. Okay. Tá? Aí a gente vai envelhecendo, o nosso osso começa a perder um pouco essa quantidade de cálcio ali dentro. Então, bem fruto da alimentação às vezes, mas do próprio envelhecimento. Então, quando o cálcio adere no osso, o osso fica rígido, firme, é um órgão que tem dureza. Quando vai perdendo o cálcio, a gente vai fazendo com que o osso fique mais fácil de ser fraturado, de ser quebrado. A gente tem 2 condições, né? Uma pré-doença e a doença em si. Vamos trazer na tela aqui, você já ouviu falar do seu médico aí? Exatamente. A osteopenia. Isso, a osteopenia é o envelhecimento das células ósseas, da massa óssea. Então, na osteopenia, eu começo a ter uma perda de cálcio fixado lá na matriz do osso, lá dentro do osso. E esse osso começa a ter uma vulnerabilidade, mas ainda não é um processo de doença. Mas isso costuma acontecer naturalmente no envelhecer a partir de quantos anos? Principalmente na mulher, por conta da mudança hormonal ao entrar na menopausa. Então, lá por 47, 50 anos... 50 anos começa a se aparecer. Por isso que daí o ginecologista ou o médico que acompanha aquela mulher começa a pedir uma densitometria óssea.
para avaliar isso. Então, a primeira perda é a osteopenia, mas ainda aí... não é patológica, ela não é uma doença ainda. Mas é um sinal de alerta, Sim, porque você sim. falou para a gente que, explicando aqui, que essa densitometria acontece com medições específicas. Em duas áreas específicas, que são as áreas onde a gente pode mais ter a tendência maior de quebrar o osso, de fraturar, que é no colo do fêmur, né? Esse aqui é o osso do fêmur, aqui embaixo, ó. Esse pescoço, aqui é a cabeça do fêmur, né? Aqui é a cabeça. Aqui é a diáfise, que é o corpo do fêmur, né? E esse pescoço que une o corpo à cabeça chama de colo. Geralmente, quando a pessoa cai, ela vai bater esse lado. É esse osso que a gente tem aqui, Aqui na ó. lateral, então. Esse osso duro que a gente tem aqui, esse osso aqui. Pega aí, ó. Então, se eu bato meio na diagonal, eu vou criar um mecanismo de torção desse pescoço aqui, é onde vai fraturar. Então, a densitometria, ela mede quanto de cálcio tem aqui, quanto de cálcio tem aqui. Na primeira alteração, a densitometria vai nos mostrar uma osteopenia. Então, assim, diz, o seu osso está envelhecendo, fiquem alerta. Então, aí, esse alerta não é só para você ficar aí de orelha em pé, para você mudar sua alimentação, para você investir em atividade física, o doutor vai falar mais sobre isso. Exatamente. Mas se eu não atendo esse chamado... Há uma progressão. O segundo nível é a osteoporose. Aí, os ossos do corpo como um todo, inclusive nessas áreas, todos os ossos vão sofrer isso. Essas áreas são as mais vulneráveis de serem quebradas, tá? A osteoporose, eu já tenho uma perda bem consistente da quantidade de cálcio dentro do meu osso. E osteoporose significa ossos porosos. Então, acontece alguns buracos, algumas trabéculas ósseas bem afastadas e vários orifícios, buracos lá dentro. Então, a dureza daquele osso, a resistência dele fica reduzida. Agora, doutor, eu estou pensando aqui que além dessas perdas, a pessoa que vai envelhecendo, se ela não está ativa, ela também vai ter outra perda importante que vai também deixar de ser proteção para o nosso sistema músculo-esquelético, que é a perda de massa muscular. Exatamente. Então, quando a gente quer mexer com tudo isso, a gente primeiro vai pensar na massa muscular. É a primeira coisa, porque quem movimenta todo esse circuito bonito aqui são os músculos. Então, a gente perde músculo quando a gente não utiliza os músculos, tá? Então, atividades como musculação, hidroginástica, pilates, são muito bem-vindas para o desenvolvimento da massa muscular, que é quem vai sustentar esses ossos para que a gente não caia. Tá. Agora, tem mais uma questão aí importante dessas perdas todas. Tem mais, olha, o que pode piorar, o que pode dificultar, né? Vamos falar sobre outras doenças que podem estar ali junto com essas perdas naturais, as comorbidades neurais, exatamente. Físicas. As comorbidades são aquelas alterações que vão acontecendo ao longo do tempo. Pressão alta, diabetes, alguns problemas de neurites, que a gente chama periférica, porque o açúcar está muito alto. Então, o próprio envelhecimento do corpo humano vai trazendo essas comorbidades e elas aumentam ainda mais o risco. O que causa dor, problemas de circulação e vai fazer a gente também querer fugir da atividade física. É interessante como uma coisa... Pela dificuldade que essas doenças vão nos trazendo, naturalmente a pessoa passa a se expor menos a movimentos, achando que vai ter piora do quadro, da pressão, se fizer um exercício de caminhada. O inchaço, né? O próprio edema faz a pessoa não querer fazer. Mas é o inverso. O exercício vai ajudar a controlar essas comorbidades. É muito importante a prática de exercícios físicos. Vamos falar agora sobre algumas questões externas. O doutor falou bastante do que a nossa estrutura aqui como corpo humano precisa ajustar enquanto a gente envelhece ou, de alguma maneira, buscar ganhos, né, dessas perdas naturais. Mas vamos falar também sobre como o nosso ambiente pode favorecer quedas. Doutor, nossa casa é cheia de armadilhas para quem está vivendo aí depois, acima dos 60, porque a gente vai tendo essas perdas do equilíbrio, a perda da visão, do labirinto, né, falando bem genericamente, e a nossa casa permanece a mesma vamos trazer aí, tapetes, por exemplo, ai. A gente falou anteriormente dos fatores intrínsecos que estão dentro da gente. Agora vamos falar dos fatores extrínsecos que precisam ser avaliados e modificados. Esses tapetes são abençoados. Fios soltos pelo chão também. Fios soltos pelo chão. O tapete, ele é um tapete que ele dá aquela engruvinhada quando você pisa nele. Ele é liso.
Então, isso aumenta muito o risco de queda, porque o idoso anda com passos bem lentos pelo déficit de equilíbrio dele. Então, ele dá passinhos bem curtinhos e não levanta muito o pé para não gerar desequilíbrio. Tá. Muito facilmente ele enrosca o chinelo naquele tapete, ou o próprio tênis, ou o pé. Então, o certo é retirar. Tudo, retira tudo quanto é tipo de tapete. Ah, mas eu queria tanto deixar o meu tapete da sala, que eu ganhei. Então sabe o que você faz? Compra fita dupla face e faz a volta todinha do tapete por baixo com dupla face e cola ele no chão. Ok, Aí não porque tem ele problema. vai deixar de ser uma barreira ali para Isso, você. o tapete bem fininho que eu quero deixar, põe dupla face, tem dupla face para tapete. Você compra em loja de material de construção e cola ele no chão. Vamos trazer mais aqui alguns cuidados que você precisa se atentarem na casa. É preciso deixar a casa mais clara, mais iluminada, o possível. Sim, principalmente, a pessoa mais velha tem a tendência de ir ao banheiro várias vezes ao longo da noite, por alterações físicas que ela tem. Então tem a tendência de querer levantar-se e está tudo escuro o ambiente. Então daí quer sair para ir tateando até chegar onde está a luz, só que perde a orientação porque o labirinto já está ruim, a visão já está ruim e é uma chance muito grande de cair. Como é que resolve isso? Chama um eletricista, alguém que faz esse tipo de serviço, pede para colocar um bicozinho de ligação aqui, um biquinho que você vai apertar aqui, ó, e a luz vai acender na cama. Esses sensores de iluminação também são bem legais, também doutor, porque são baratinhos e funcionam. Ele também pega você ali, né? Quando você levanta e se mexe, ele acende. Acendeu, aí o meu sistema fica mais alerta e a chance de cair diminui. Vamos trazer mais um cuidado aqui, olha, tá vendo? Lembra do seu pet? Ele às vezes gosta de dormir no cantinho, na beirada da cama. Ai, 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 para tropeçar é fácil. Eu tenho um caso, inclusive, em tratamento atualmente, que entrou há pouco tempo, e que ela tem um pet dentro de casa, um cachorrinho, e o cachorrinho fez xixi no piso da cozinha e o piso é branco. Ela não percebeu que estava molhado, pisou em cima, escorregou. Essa pessoa caiu e ficou por horas no chão esperando alguém chegar para ajudá-la com a fratura. Ela teve uma fratura do fêmur, está em tratamento por isso. Então, muito cuidado. O cachorrinho ali na beira da cama ou um xixizinho que está ali. Então, o ideal é cuidado com isso. Vai ter que tomar medidas, tá? Além disso, precisa cuidar com objetos espalhados pela casa. Doutora, eu nem estou acima dos 60 e eu brigo com os meus filhos por isso, porque eu tropeço fácil. Não sei se é porque eu estou aqui de cima, né? Sou mais alta, mas sapato, brinquedo, é armadilha. Somos dois, né? Isso é terrivelmente ruim quando se trata de pessoas acima de 65 anos de idade, onde a dificuldade para se equilibrar já está maior. Então você está andando ali, olhando lá na frente se tem alguma alteração no ambiente, uma rampa, uma descida. Então, pelo meu sistema não funcionar bem, eu me antecipo e fico olhando lá na frente o que tem, para eu já ir me preparando para modificar a minha posição no espaço para não cair. E aí tem um danado de um sapatinho aqui embaixo que eu não vi. Então, muito cuidado com isso. A organização do ambiente ela é extremamente importante para evitar quedas e fratura. Tem mais coisas que você pode se atentar aí, gente. Olha só isso. Optar por sapatos e pisos antiderrapantes, doutor. Exatamente. Então, assim, preferir sapatinhos de encaixar o pé dentro que não saiam, que fiquem ali. Principalmente aqueles sapatos mais confortáveis, mais fininhos, para que ela possa sentir o toque do pé no chão. Tá. A gente tem que sentir o chão para preparar a postura corporal para andar. Evitar chinelos soltos atrás, sandálias muito abertas. Ou sapatos com muito altos. Plataforma grossa, porque daí você perde a noção. Isso, quanto maior for a distância da sola do pé do chão, menos informação os meus sensores vão receber lá na sola do pé. E é com essas informações de qual é a posição que o pé está no chão que o meu cérebro vai programar o movimento que eu preciso para não desequilibrar e cair. Então, quanto mais próximo do chão, melhor. Descalço é até melhor do que com qualquer sapato, sem sombra de dúvidas, porque descalço você tem apoio total no chão e entende a situação. Tá vendo como você pode colaborar com seus sistemas aí, que podem sim estar sofrendo perdas naturais, mas tem outras coisas, além desse cuidado com o ambiente. A atividade física tem que estar na nossa lista de prioridades, doutor. Dá até para fazer em casa. Esse é o ponto principal de todos, de todos. Se você me falasse qual o principal ponto que eu deveria corrigir desses fatores quedas extrínsecos, né, de tudo que está fora do meu corpo, para evitar quedas, eu falaria a prática diária de exercícios físicos, da forma que você conseguir, do jeito que estiver próximo de você, da maneira mais fácil possível, mas tem que ser diariamente.
Não existe treinamento do corpo através do exercício físico 2 vezes por semana. Ok, mas aí tem gente assistindo e falando assim, mas doutor, o senhor não sabe a dor que eu sinto, eu não consigo. Dá para fazer mesmo com dor, usando outras estratégias de treino, doutor? Dá. Os distúrbios de equilíbrio diagnosticados, eles precisam ser reabilitados, eles precisam ser tratados. Esse é o papel do fisioterapeuta, trazer o indivíduo a uma normalidade. Nem todos terão acesso a um fisioterapeuta. Sim. Para isso, no outro bloco, nós vamos mostrar alguns exercícios simples que a pessoa pode fazer em casa para melhorar equilíbrio, para melhorar um pouco de força, para melhorar essa resistência muscular, esse senso de direcionamento. Inclusive, até um teste nós vamos mostrar para ver quem tem tendência maior de queda, para eles fazerem em casa. Então, você não tem desculpa, você precisa fazer atividade física de alguma maneira e o doutor vai explicar como é que essa progressão pode acontecer aí para você. Tá bom? Ainda precisamos falar de um outro item aqui que você pode fazer. Uma alimentação saudável vai ajudar em várias dessas perdas aqui, doutor, porque uma alimentação ruim aumenta a inflamação, que vai atrapalhar isso aqui, que vai, de repente, aumentar minha perda óssea. Vamos pensar no metabolismo ósseo, tá? O que a gente precisa? De vitamina D. Então, sol ou a suplementação dela de acordo com o que o seu nutricionista ou médico te acompanha, disser que você tem que fazer, certo? Depois da vitamina D, o cálcio. Porque a vitamina D ajuda o cálcio a se fixar no osso. Mas essa fixação desse cálcio que eu comi só vai acontecer se tiver exercício físico, carga em cima dos ossos. Pessoa sentadinha, andando pouquinho, esse cálcio vai circular e se bobear vai parar lá no rim. Vai dar oxalato de cálcio lá no rim, pedra no rim. Porque eu não aproveito o cálcio na ossatura, ele não é grudado na massa óssea, porque eu não faço exercícios físicos ao longo do dia, aumenta a minha chance de ter cálculo renal. Então, ó, precisa comer tofu, precisa comer gergelim, as verduras verdes escuras são riquíssimas em cálcio também, tá? Mas tem que fazer atividade física, tem que tomar um solzinho, porque senão o cálcio não vai ficar onde ele tem que ficar. E que tal fazer uma atividade física no solzinho? Olha só, vitamina D, fixação, a aptidão física, desempenho, resistência, qualidade de vida. Agora, doutora, eu vou falar agora sobre um assunto muito importante que talvez você aí, usando o Google, usando as tecnologias ao seu dispor, tem negligenciado. Sabe o que é? Manter as suas consultas em dia, doutor. Isso é muito importante, principalmente para as comorbidades, as doenças metabólicas que vão acontecendo no corpo humano, sobretudo o corpo humano que não faz exercício, que é o sedentário, ele tem muito mais chance de sofrer doenças. Quem faz atividade física também tem chance, mas menos, né? Mas é importante que você mantenha em dia os seus acompanhamentos, né? Para que você possa tomar as medidas no tempo necessário. Porque as coisas vão avançando e a deterioração física acontece muito em função dessas alterações metabólicas que a gente pode ter por dentro, né? Inclusive, se você faz muitas mudanças positivas aí, você pode ter a diminuição do uso de alguns medicamentos que o médico precisa te orientar. E não só médico, gente. Talvez um fisioterapeuta seja necessário. É o próximo item aqui que a gente quer trazer para você. Precisa fazer para reabilitar muitas vezes, doutor? Sim, principalmente assim, encontrarmos se existe ali uma disfunção de equilíbrio ou não. A gente chama de disfunção do controle motor. Então, há uma disfunção da forma como o meu cérebro controla os meus movimentos. Há uma fraqueza muscular, há uma articulação que está rígida e não se movimenta. Tudo isso vai gerar uma tendência maior de quedas. A partir de um diagnóstico que o fisioterapeuta deve firmar, tá? Examinando esse paciente na anamnese, aplicando os testes corretos, ele consegue identificar qual é a abordagem terapêutica de tratamento que poderia corrigir aquilo ou atenuar ao ponto que a pessoa pudesse ter as suas funções preservadas novamente no ato de se movimentar e se equilibrar. Agora, não nos esqueçamos que a gente está lidando com uma pessoa muito querida e muitas vezes capaz de compreender, de entender. Ela precisa de uma conversa. Conscientização dessa pessoa é super importante, doutor. Sim. Não tratá-la como uma coisa, ó, a partir de agora é assim, mãe, não vai mais ter. Acho que conversar é importante. O meu pai me disse um dia, assim, ele falou assim, eu estou ficando velho, mas não retardado. Eu consigo entender as coisas. Então, eu não quero ninguém mandando em mim o tempo inteiro. Então, a orientação, através de argumentação, ela é muito mais incisiva, ela produz muito mais efeito do que eu ficar... A senhora tem que fazer isso, mandando. Não pode, tira esse tapete, não põe o sapato. Porque, assim, a gente vai chegar lá também, gente.
E vamos imaginar como é que a gente vai querer que os nossos filhos cuidem da gente lá na frente, que tipo de abordagem a gente vai querer receber. Então, a abordagem ríspida, para quem já está com dificuldade, ela é muito restritiva, ela gera uma conduta muito restritiva, porque a pessoa acaba entendendo, realmente eu tenho um problema muito sério, não estou conseguindo dar conta das minhas coisas, e aí a gente vai ter uma perda muito maior funcional e uma pessoa que não vai querer se expor a movimentos. Pelos medos, pelas angústias, pelas ansiedades, ela vai cada vez mais se prostrar e vai perder cada vez mais essa condição de se equilibrar. Agora, para você que está acima dos 60 e que talvez esteja resistente a essas mudanças, eu espero que esse programa esteja te ajudando a entender o que está envolvido. O Dr. Rodrigo tem um dado muito interessante aqui, importante, que faz todos esses especialistas aqui trabalhar com esses dados. Doutor, quando acontece queda, muito provavelmente aquilo pode piorar. Fatalmente, né? Pode. Estima-se que acima de 65 anos, em torno de 30% a 35% das pessoas devam cair, tá? Quando a gente está acima de 80 anos, esse percentual aumenta para 40%, tá? E idosos que estão dentro de um asilo, 50%. Quando o idoso cai, o que eu tenho que fazer? O protocolo básico de uma queda é exame de imagem imediato. Então tem que mandar para o UPA. Pronto atendimento imediato. Chama SAMU. Não vai tentar tirar, porque o que acontece? O osso, quando ele quebra, dentro do osso tem a medula óssea. E existe uma gordura dentro da medula óssea que ela fica travada lá dentro, ela não entra em contato com o corpo. E tem vasos sanguíneos, artérias e vasos importantes ali também. Quando um osso se fratura, pode romper os vasos dentro e se a gente demora demais, essa gordura pode passar para dentro da circulação e pode ser fatal. Pode levar a um tromboembolismo pulmonar, pode levar a um infarto, pode levar a um AVC. Então, se você começa a mover esse idoso, você está movendo a fratura dele. Então, caiu, a primeira coisa, posiciona a cabeça, tenta colocar numa posição minimamente confortável imediatamente. Antes de você posicionar, você chama o SAMU e fica ali do lado. Não vai me tentar levantar esse idoso, porque pode ser, a chance de óbito pode acontecer por conta dessa remoção inadequada. Então chama o SAMU e fica ali dando apoio para eles. Fico alerta. Olha, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, você confere o que você deve fazer para não entrar nessa estatística, para não ficar apenas ali conformado com as perdas naturais e para lutar, para ter ganhos e para viver bem também nessa fase da vida, tá? Ainda hoje tem o Dr. César aqui falando sobre violência familiar e você acompanha como preparar bebida para a saúde óssea por aqui, antes de assistir também o Boletim de Saúde com Flávia Souza. A gente volta já.